Bom, bom dia pessoal, aqui é o Luiz de Noite do canal do YouTube. Vou gravar aqui hoje um vídeo sobre a confecção de uma saladeira, né? Tá aqui o bloco de barro já no torno, tá? Já tirei aquelas pecinhas que estão vendo ali no fundo, né? Na minha esquerda aqui. E essas pecinhas, na verdade, elas são peças que foram tiradas desse mesmo monte, né? Então é uma técnica que eu uso para evitar de ter que estar centralizando toda hora aqui a peça no monte, né? E isso facilita bastante. Essa técnica eu já tenho mostrado em outros vídeos, né? Então agora eu vou passar a confecção então da saladeira, ou seja, uma tigela grande, né? Que ela serve não somente para salada, mas serve para outras coisas, né? Serve para você colocar o que você quiser, tal, e pode ir no micro-ondas, etc. E a argila que eu estou usando é argila creme, né? Uma argila que eu estou utilizando um pouco mais por ser um custo mais barato do que a Shiro, e tem dado bom resultado aqui na queima a 1300 graus, né? Que é uma das recomendações dessa argila, tá bom? Então eu vou posicionar aqui a câmera, privilegiando aqui sempre, no caso, o torno, né? E aí para que vocês possam acompanhar a confecção da peça, tá bom? Então vou tentar aqui posicionar, tá? Então vai ser mostrando aqui mais, digamos assim, a confecção da peça. Bom, aqui tá então a bola de barro, né? Como sempre eu uso aqui um pouco de água, né? Então para centralizar. E a tigela nada mais é que um cilindro, né? Só que ele é um cilindro um pouco mais, digamos assim, estendido, tá? Então a forma como eu faço, né? Eu vou até dar uma subida aqui, né? Para seguir o processo, né? Como eu sempre falo, no momento da centralização, de você homogeneizar essa argila, quando sobra aqui um pouco de barro na argila, eu sempre dou uma subida aqui para tentar melhorar essa centralização e até melhorar um pouco a homogeneização dessa argila, tá? Então vou subir, como de costume, né? Dar uma subida e descida aqui para ela fazer a conformação aqui, tá? Ok? Então baixando, né? Bom, se eu fosse fazer aqui um cilindro normal, né, que eu já poderia começar a fazer o furo. Como eu vou fazer uma tigela, então é interessante que eu estenda esse barro um pouco mais para a beirada. E como que eu faço isso, né? Eu estou posicionando a minha mão direita aqui do lado, né, principalmente, e uma mão esquerda aqui em cima. Ela não vai chapada, ela vai pegando metade dessa coluna, apertando ela lateralmente, né, empurrando aqui na frente. Não é chapado. Chapado, eu digo, é de cima para baixo. Então eu sempre posiciono, e a outra mão direita ela vai aqui do lado, né, para não formar o tal do cogumelo, tá? Eu vou tentando estender essa bola de barro na minha base aqui. Como a tigela é uma peça maior, né, obviamente eu procuro não fazer, não tirar aqui da base, né, dessa base aqui que vocês estão vendo, essa base branca, né, que eu estou passando aqui a mão agora, tá? Agora aqui eu vou controlando sempre a minha mão esquerda lá, né, para não perder essa centralização, né, que forma uma espécie de um capacete, tá? Aqui já eu vou fazer, ó, o furo, né? Então aqui, ó, como que eu faço? A mão direita, tá? Eu vou usar principalmente essa parte da mão aqui, ó, ou seja, essa saliência da mão, eu vou posicionar aqui no meio dessa pelota de barro, né? Tentando fazer aqui quase que uma sinalização mais acentuada. Ou seja, né, não sei se dá para ver aí, fez uma concavidade aqui, ó, tá? Essa concavidade eu vou acentuando ela, essa concavidade, tá? E à medida que eu vou acentuando, digamos assim, eu posso também usar a mão aqui, ó, tá vendo? Boto o polegar aqui embaixo, ó, o meu polegar aqui da mão esquerda aqui embaixo, né? E com a outra mão eu vou ajudando aqui para puxar, para abrir esse buraco aqui, ó, né? Tá? Cuidando aqui para que o fundo não forme nem vulcão e nem suba nenhum caroço ali no meio, né? Tá? Aí eu vou puxando com os dedos aqui mais ou menos para a posição das 4 horas, né? Como eu sempre insisto, essa posição das 4 horas que é muito importante, tá? E já vou acertando aqui a base. Essa base aqui, né? Obviamente ela não vai ficar nesse tamanho aqui. Por quê? Porque ela ainda vai estender. À medida que eu vou aprofundando esse fundo aqui, né? E quando eu faço tigela, eu nunca deixo só 1 centímetro, né? Porque 1 centímetro é pouco, né? No caso, para você depois fazer o acabamento da tigela. Então, geralmente, eu procuro deixar um pouco mais fundo esse fundo da tigela, tá? Então, aqui tá já
estendendo, né? Eu vou puxando para cá e é basicamente um cilindro. O que é um... Como a gente sempre fala, né? Que no caso de você fazer qualquer peça, né? Então o cilindro é a base. Então primeiro vai fazer aqui o cilindro, você já está formando aqui uma parede no meio, ó. Ó, eu usando aqui a ferramenta, né? Então bem firme com a mão direita, eu vou encaixar essa parte mais arredondada aqui no fundo da peça. A minha mão, né? Eu boto a mão como se estivesse aqui e eu viro ela, ó, tá? Então na verdade eu viro ela, deixo o polegar para cima, porque com o polegar eu vou apoiar aqui na ferramenta, ó, tá? E a mão fica virada para que ela acompanhe aqui pelo outro lado, né? Como ela está girando nesse sentido, então os meus dedos vão apoiar aqui, ó, tá? Então eu apoio lá, ó, e vou jogando para dentro, ó, tá? E comprimindo muito bem esse fundo, né? Porque peças largas, né? Normalmente que tem uma extensão muito grande, a probabilidade de formar o tal do S-cracking, né? O famigerado, o terrível S-cracking é muito grande. Eu vou formando aqui, então já na lateral uma paredinha, né? Eu vou jogando para dentro, tá? Então aqui, ó, eu já tenho uma parede razoável, né? Então o princípio da parede, né? Eu capricho aqui um pouco, digamos aqui mais embaixo, né? E eu vou dar uma fechada nessa parede. Por que eu faço essa fechada, né? Aquilo que eu sempre falo, por causa da força centrífuga. E porque ao afinar essa parede aqui, a tendência dela é abrir, tá? Então normalmente eu não faço a sondagem, mas eu vou fazer novamente aqui, ó, tá? Só para mostrar para vocês o quanto que tem de fundo. Não sei se dá para ver, vocês verem aí, ó, tá? Tá com mais ou menos aqui 2 centímetros, 1 centímetro, 1,8 mais ou menos. Daria para baixar mais, mas eu não vou baixar mais. Vou deixar para baixar à medida que for confeccionando essa peça, para aproveitar para comprimir essa beirada aqui, tá? Como que eu faço a subida dessa parede? Poderia fazer, né, com a mão fechada, a mão direita fechada aqui, tá? Mas eu vou fazer, tá? Para mostrar para vocês como existem várias formas de você subir a parede, né? Que é o seguinte, tá? Então, com a mão esquerda eu faço esse pinçamento lá na base. Esse dedo indicador da mão esquerda vai lá aqui, pegando aqui na parte já na base aqui desse, entre aspas, furo, né? Na verdade não é um furo, já é uma concavidade considerável. Então apoia lá e o polegar, tá vendo aqui o polegar aqui, ó? Ela tá embaixo aqui, ó. Aí eu faço uma leve pressão, né? E aí aqui, ó, eu vou fazer essa puxada com a mão nesse sentido, tá? Cuidando então para que essa pressão, digamos assim, eu apoio, ó, a minha mão direita aqui apoiando pelo lado de fora, ó. Eu apoio e vou jogando essa parede um pouco para dentro, tá? Toda vez que eu faço peças grandes, né? No caso aqui a tigela é uma peça maior, né? Eu tento jogar para dentro, por quê? Assim eu tenho menos risco de que essa parede ela desestabilize, tá? Então se eu jogo essa parede para fora, né? Pensamento aqui, né? Se eu jogo essa parede para fora, o risco dela desabar, dela se, digamos, desestabilizar é muito grande, tá? Então por isso, né, eu faço sempre essa jogada aqui para fora, tá? Então agora, ó, outra forma de fazer a subida dessa parede, ou seja, cruza os polegares e as pontas dos indicadores é que vai fazer a pressão. Esse indicador da mão esquerda lá por dentro e o indicador da mão direita para fora. O de fora vai um pouquinho abaixo e o de dentro vai um pouquinho acima, né? Apoiando lá. E aí, ó, você vai apoiando e vai fazendo uma pressão. E a ponta do polegar, né, você tem um controle muito bom. Sempre jogando para dentro, faz de novo o pensamento, né? E aqui eu vou usar a ferramenta para dar uma regularidade já nessa peça. Então a mão posicionada, ó, a mão posicionada aqui, né? A mão esquerda, né? Opa, escapou a ferramenta. Tá? A mão posicionada. E eu vou então posicionando e puxando aqui, ó. E já vou acertando esse fundo. Então aqui, aquele fundo que estava com quase 2 centímetros de profundidade, nessa compressão, né, que eu estou fazendo agora aqui com a ponta da ferramenta, nessa compressão que eu estou fazendo, ela já vai, digamos, afinando, digo, o fundo da peça, tá? Quando chega aqui na beirada, né, eu posiciono aqui a ferramenta e deixo rodar, ó, tá? Eu deixo rodar e eu não vou tentando não perder o shape aqui, o formato dessa tigela, tá?
né? E conforme eu vou afundando esse fundo aqui, ó, ela tende a ampliar um pouquinho, né, essa base lá. Então, da forma como eu faço essas saladeiras, né, eu trabalho de forma que eu já sei mais ou menos quanto é que ela vai ampliar, né? Eu já sei mais ou menos quanto que ela vai ampliar, tá? Obviamente eu posso ir medindo aqui, se eu quero repetir, né, essa mesma forma, eu vou repetindo, tá? Mas eu vou deslizando com a ferramenta, ó, assim, ó, tá? Eu vou deslizando lá no fundo, né, sempre nessa posição, mais ou menos das 8 horas, e a ferramenta ela vai em pé, né? Ó, então a peça já está praticamente pronta, tá quase pronta, que é só uma questão de ajeitar, né? Então aqui o cartão de crédito, né? A espessura da parede aqui entre 0,6, 0,5 mais ou menos de profundidade de espessura já está bom, né? Faz acabamento com a rib, né? Ó, tá? Eu vou fazer ela com a parede um pouquinho curva, né? Tô ganhando um pouquinho de altura nela, tá? Ela tá ficando um pouquinho curva aqui, né? Ganhou um pouquinho de altura, né? Então, aqui, finalizando aqui por dentro. Fazendo com que essa caída aqui, ela tem que ser bem suave, bem, digamos assim, orgânica, né? Bem orgânica. Acerta esse fundo, né? Tira essa barbotina que tá tirando aqui, né? Posiciona esse rim, ele tem uma parte reta, tá vendo? Então eu posiciono aqui, ó, né? E vou deslizando levemente lá no fundo, na direção do centro. Mas eu não miro totalmente no centro, eu miro um pouquinho fora, porque quando chega próximo lá, eu aproximo para quê? Para não formar, vocês estão vendo aqui uma espécie de umbigo, né? Então às vezes esse umbigo ele acaba formando e é dificílimo de tirar depois no acabamento, esse tal do umbigo que fica formado aqui, tá? E é muito importante também que esse fundo ele esteja bem reto, né? Seja bem uniforme, tá? Eu não quero que forme ali no meio uma parte mais fina. Então eu capricho na pressão aqui na beirada e vou tentando jogar esse barro mais pro centro lá. Que a tendência normalmente você fazer o fundo mais fundo, né? Ou seja, aqui no meio surgir uma concavidade, tá? Eu não quero isso. Eu quero que aqui, ó, o acabamento seja bem feito acabamento. Então, a ferramenta bem deitada, ó, vai caminhando lá pro centro, né? Vai caminhando, tá? Só para fazer o acabamento. E aqui a parede, né? Ó, então apoia aqui a mão direita, ó, a minha mão direita aqui apoiando, ó, né? Apoia aqui a mão direita e vai descendo com a ferramenta e com a mão, tá? Tá? Ó. Né? Ó. Se precisar, né? Eu botei ali um pouquinho só de barbotina que ficou do meu dedo, tá? Para fechar aquele buraquinho aqui. Aqui esse centro aqui do meio, né? Ó, tá? Deixar mais acabado. Depois quando ele tá no ponto de osso, você consegue também ainda, fazer um acabamento, tá? Deixa eu só pegar aqui uma ribra de metal. Essa ribra de metal ela é muito boa porque ela é maleável, né? Sempre toma muito cuidado para não cortar com ela, que às vezes elas têm umas bordas meio afiadas, né? Então eu pego e apoio aqui fora. Não sei se dá para vendo ali, ó, tá? Mas dobrado, ó, tá vendo a curvatura que ela forma? Essa curvatura é que vai acomodar essa parede externa aqui dessa tigela, tá? Ele vai tirando o excesso, né? Para fazer esse acabamento também por fora, tá? Vou caprichar um pouquinho lá embaixo, né? Agora, pensamento aqui em cima, né? Para dar uma regularizada aqui nessa parede, tá? Não gosto de tigela com paredes com essa beirada aqui em cima muito fina, né?
Por quê? Porque essa parede muito fina, qualquer esbarrãozinho lá quebra, né? Então eu tenho que privilegiar, você tem que pensar também na durabilidade dessas peças, tá? Tudo bem, peças mais finas fica mais bonito, fica mais elegante, né, etc. Mas também tem esse aspecto, né, de que peças muito finas, elas podem quebrar muito, tá? Vou fazer aqui o sinalzinho da, da espiral, né? Então aperta lá, não vou apertar muito, tá? E eu vou puxar para fora, ó, para fazer a espiral lá no fundo, tá? Então aqui dá para ver a peça ficou super bem centralizada, né? Agora é passar o fio e acabar. Isso aqui é uma saladeira, né? Ela ficou uma saladeira aqui em torno de, deu mais ou menos aqui, tá dando 25 centímetros mais ou menos de 25, entre 25 por aí, 24,5,